E aqui está a minha pergunta: aonde você acredita que nós iremos passar a eternidade com Jesus? Então, se você tem interesse por esse assunto, não deixe de assistir esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal. Se você ainda não clicou naquele sininho, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para que todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber. E não deixe de deixar seu like e o seu comentário. Então vamos começar aqui em João 17, a partir do verso 15. Veja esta oração feita pelo próprio Jesus. Ele disse assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Observe que aqui, em nenhum momento Jesus está orando ao Pai para que tirasse a sua igreja, o seu povo do mundo, e guardasse em uma outra dimensão. Não, em nenhum momento Jesus falou sobre isto. Pelo contrário, está muito claro aqui no versos 15. Não rogo ou não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Se você já leu Apocalipse 12, você vê lá muito claro que o Senhor Deus deu a asa como as das águias para a sua igreja. E assim o Senhor levou ou conduziu a igreja para o deserto e manteve-se a igreja protegida, escondida, longe do maligno, do anticristo. Então, lá em Apocalipse 12, você vê claramente que o Senhor Deus fez com a sua igreja é exatamente o que Jesus pediu aqui em João 17 e verso 15. Pai, eu não rogo, eu não peço que o tire do mundo, mas que proteja do mundo. E a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparada por Deus. Veja só, lugar preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias, que são o mesmo de 3 anos e meio. Então aqui é o registro em que Deus salvou a sua igreja, tirando do sistema, levando para o deserto, e esse deserto aqui é literário. É claro que na nossa caminhada nós também passamos por esse deserto figurado, as nossas dificuldades. Agora aqui o verso 14, ó. E foram dado à mulher 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo e meio, fora do alcance das serpentes. Esse tempo e meio, obviamente, se trata dos 3 anos e meio. Verso 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher, arrastá-lo com corrente. Veja só. Essas águas é uma analogia de exército. E perceba, o diabo tentou fazer com a igreja que saiu do sistema para o deserto o mesmo que fez com os anjos lá no céu. Ele tentou arrastá-lo aqui, ó, arrastá-la. Verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes da sua descendência. Veja aqui, ó. As testemunhas, veja. Um grupo está para o deserto. Esse grupo que está para o deserto é a igreja. Por que esse grupo está para o deserto? Porque esse grupo precisa de pastor, de proteção. Eles crerem em Deus. Mas você vê que dentre esses, muitos chegaram no deserto cegos, surdos, mudos, aleijados. Enquanto que esse outro grupo testemunha,
que são aquelas testemunhas que ficarão no sistema para acordar, para despertar aqueles que ficaram mornos no sistema. Eles são soldados valentes, são eles que irão tocar nas águas e as águas se tornarão em sangue, são eles que irão orar, irão cair fogo do céu, são eles que irão enfrentar a besta. Então eles decidiram enfrentar, eles decidiram ficar no sistema exatamente porque eles são valentes, e pode ter certeza, a maioria ficaram no sistema. O que foram para a igreja corresponde a um número bem inferior dos que ficaram no sistema. Aqui em Isaías 43, a partir do verso 15. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosa uma vereda. Está se referindo quando ele abriu o mar vermelho, tirando o povo do Egito para o deserto, o que fez sair carro e cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, estão extintos como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Deus está preparando aqui para dizer que ele fará algo semelhante. Ele está usando a analogia do passado, do que ele fez no passado, para dizer que ele fará essas coisas. Eis que faço uma nova coisa, agora sairá a luz. Porventura não percebais? Eis que porei um caminho no deserto e o rio nos ermos. É por causa dessas passagens, tanto da passagem do Mar Vermelho, como a saída do sistema, e o caminho que Deus levou o povo para o seu lugar seguro, é por causa disso que Jesus se revelou como sendo ele o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Jamais alguém chegará ao Pai senão por Jesus, porque em nenhum outro há salvação. Verso 20. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruz, porque porei água no deserto, veja, rio no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Voltando aqui para Apocalipse, agora no capítulo 21. Verso 6 diz assim, disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Perceba que em toda a história do relacionamento de Deus com o seu povo, em nenhum lugar está registrado que Deus tirou o seu povo do habitat natural deles, do caso do mundo, e levou para outra dimensão. Por exemplo, lá no Egito o povo sofreu ou passou pelas 10 pragas. Enquanto isto, o povo estava no Egito. E você vê a descrição a respeito disto, que Deus guardou o povo no Egito, lá mesmo, na terra, neste mundo. Não tirou o seu povo para uma outra dimensão, como muitas pessoas interpretam, como muitas pessoas acham, acreditam e pregam, que após a igreja se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, o Senhor Jesus levará a igreja para o céu. Em nenhum lugar está dizendo isto. Após a igreja se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, observe essa expressão, se encontrar. Isto porque tanto os que foram ressuscitados, como os que tiveram seus corpos glorificados, se elevaram até as nuvens para se encontrar com o Senhor Jesus, que já vinha descendo do céu. E para onde o Senhor Jesus foi juntamente com a igreja?
Aonde você encontra o registro? Você encontra o registro lá em Zacarias capítulo 5, parte B, chegando no verso 6. Porque lá está escrito que quando o Senhor Jesus colocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras, o monte irá se abrir em dois, e você vê lá, e os santos estavam com ele. Por que será que o Senhor Jesus foi exatamente para o Monte das Oliveiras? Por quê? Primeiramente, lá o Monte das Oliveiras é exatamente ali ao lado do vale aonde haverá a tão grande, a tão conhecida Guerra Mundial, que é a Guerra do Armagedon. E é ali naquele vale que está registrado que o Senhor Jesus irá guerrear com as nações, irá eliminar todas as autoridades corrompidas, desonestas, como também prender Satanás. Esta é uma das razões em que o Senhor Jesus vai lá para o Monte das Oliveiras. Em segundo lugar, porque foi lá no Monte das Oliveiras que o Senhor Jesus foi preso pelos soldados de Herodes e pelos soldados de Caifás, como também os soldados de Pôncio Pilato. Então, foi lá que o Senhor Jesus foi preso. Então, é para lá que ele vai voltar para se vingar de toda a humanidade, para fazer justiça a toda injustiça feita no mundo, inclusive contra ele mesmo. Então você vê, depois que Jesus colocou os seus pés no Monte das Oliveiras, o que é que você vê? O começo da guerra. Assim como Josué e o povo de Deus invadiram Canaã, dentre elas Jerusalém, porque foi o primeiro território, geograficamente falando, que foi consagrado ao Senhor, que Deus prometeu para Abraão, Josué, Davi. Do mesmo jeito, o Senhor Jesus com os santos irão tomar, irão entrar, porque o governo de Jesus será instalado lá em Jerusalém. Então, mesmo o Senhor Deus não tirando a igreja para o além, para o céu, a igreja foi guardada lá no deserto durante 3 anos e meio, que foi o mesmo período em que o anticristo governou neste mundo. Aí você encontra em Ezequiel capítulo 9 o começo dessa limpeza, o começo dessa vingança, digamos assim, porque você vê lá que a ordem foi dada, você vê 6 homens que correspondem ao ministério humano, e dentre os homens você vê um outro homem destacado, que no caso é o Senhor Jesus. E aí o juiz de Deus começou por Jerusalém e pelas autoridades eclesiásticas, e o que aconteceu em Jerusalém é o modelo que irá acontecer no mundo inteiro. Aí você vê lá as seguintes descrições. Ezequiel 9, a partir do verso 1. Então ouvir clamar em alta voz, traga aqui os guardas da cidade, cada um com sua arma de guerra na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estavam um homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevente na cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel subiu de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. Olha aqui, ó. Então a glória do Deus de Israel subiu de cima do querubim. Aqui está falando, tipificando a arca da aliança, né? Que havia querubins e a glória de Deus estava sempre ali. Então Ezequiel viu essa glória, esse poder lá da arca, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente na cintura. Verso 4, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela, na cidade. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: siga por toda a cidade, matem, sem piedade e sem compaixão. Veja só.
Deus de amor, que muitas pessoas se confundem, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos aqueles que nele crêem não pereça, mas que tenha vida eterna. Mas você vê aquele mesmo capítulo terminando dizendo, porém a ira de Deus permanece sobre todos os filhos da desobediência. Voltando aqui para Ezequiel, enquanto eu escutava, ele disse aos outros, siga a porta da cidade, matem sem piedade, sem compaixão. Verso 6, velho, rapazes, moças, mulheres, criança, mas não toquei em ninguém que tenha o sinal e comece no meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo, passe céus e terra. Mas essas palavras, elas irão se cumprir. É por isso que é necessário nós alertarmos, que é um dos propósitos do meu ministério, da minha vida e deste canal. Agora aqui ainda falando de selo, você vê em Efésios 1, verso 13, o apóstolo Paulo falou o seguinte, serás que quando ouviste o evangelho da verdade, tendo no evangelho crido, foste selado, olha, selado com o espírito da promessa. Então aqui a ordem aqui foi para executar todos os homens que não tinham o selo de Deus, mas que tinha o selo da besta e do anticristo. Agora vamos ver um pouco mais a respeito do que vai acontecer com os que têm o selo da besta. Apocalipse 16. Então vi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos sete anjos vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Percebe que esse evento aqui é o mesmo evento de Ezequiel? Lá em Ezequiel ele relatou que viu 6 homens e um homem diferente, que a soma total dá 7. Aqui está falando que viu 7 homens que foram derramar a ira de Deus sobre a terra. Está falando do mesmo juízo, está falando do mesmo evento. Verso 2, se o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Veja, lá em Ezequiel foi dado a ordem, não toque nos que têm a marca, nos que têm o selo de Deus. Os que não têm o selo de Deus foram ser tocados. Então, aqui a descrição está visando o grupo oposto. Então, todos aqueles que tinham a marca da besta foram tocados. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todas as criaturas que viviam no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Então viu o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer, tu és justo e santo, tu és justo, tu, ó santo, que és e que era, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. Verso 7. E ouvi o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, justos são os teus juízos. Então, mais uma vez, muito obrigado você que esteve conosco até agora. Obviamente, você que esteve conosco até agora é porque você se interessou por esse assunto. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário. E se você ainda não clicou no sininho, clique no sininho para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E até o próximo vídeo.